Ando, pós-tombo do Zoom. Vou deixar o microfone desativado porque o cachorro tá. Tá, todos estão vendo o slide? Sim. 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 Então tá, gente. Vamos lá, então. Eu acabei me precipitando aqui falando sobre o negócio do WhatsApp, que seria um canal de comunicação, mas deem ideias, assim, de como que a gente pode criar um canal de comunicação interna. Alguma outra ideia além dessa? Primeiro, eu acho que tinha que ser melhor divulgado. Sim. Isso, tipo, a divulgação, depois a gente centralizar numa pessoa, que hoje é feita ali com a Gabi, essa parte tá certa. Então, a parte da E depois ela. a parte de divulgação a gente tem que melhorar, mas será que vale a pena a gente continuar divulgando que o meio de comunicação interna é esse formulário que fica lá com a Gabi? Ou talvez dava pra gente pedir pro pessoal do site para eles estar fazendo tipo, alguma coisa no site, né? Também. Ou a gente aproveita que tem essa falha de divulgação, que a gente já tem que melhorar isso Tipo, para divulgar, inclusive, o número do WhatsApp. assim, da forma que pode ser também. Como ele. Não, tipo, assim da forma que, como também tem ali do envio do currículo que é possível fazer pelo site, dava para fazer dessa forma também, ou que é um canal de comunicação, tipo, daí usar o WhatsApp Business, né? Que, tipo, tu manda uma mensagem, ele te retorna, esse é um canal de comunicação interna Isso, beleza? Eu acho bem válido. Opa! Vocês estão vendo a tela ainda? sim, Aham. Tá, é que para mim aqui acabou gravando a aula anterior, daí eu tava na frente da tela do slide. Pronto. Tá, eu achei legal, Eli, eu achei bem válido. E a gente podia, inclusive, deixar um número que contemplasse tanto a comunicação interna quanto externa, né? Porque o que acontece hoje? Quando vem um reclamante, às vezes o cara liga, ou muitas vezes ele vai lá na portaria para fazer uma reclamação. Daí a gente tem que estar subindo para atender a pessoa. E hoje, mesmo quem mora no interior tem WhatsApp, né? É difícil quem não tenha. Então, pode ser uma coisa, sim, né, bem é, interessante isso. dá de, tipo, fazer ali como o WhatsApp Business, ali tu consegue separar tipo assim, para a comunicação interna, digite 1, para a comunicação interna, digite 2, ele já meio que redireciona para a pessoa certa. Uhum, verdade. Nossa, muito legal. Adorei. Acho que é o mais inovador que eu já vi. Vai ser bem legal. Vamos botar em prática isso aí, Eli. Pode ser, E aí a gente conta com auxílio dá de de estudar como é que funciona e colocar a funcionar. como? Tipo, só estudar certinho, vou pesquisar como é que funciona ali o WhatsApp Business, porque, tipo, às vezes a gente faz um, como é que eu vou te dizer, às vezes a gente tenta contato com alguma, sei lá, que às vezes alguma empresa que ela tem ali o WhatsApp da empresa, né? Daí ela dá essa opção, essa é uma mensagem automática, para atendimento digite 1, daí para, sei lá, RH2, financeiro, tipo um exemplo, daí redireciona para a pessoa conforme o número que tu digita, né? Sim, e é legal porque fica registrado também, né? Sim, sim, fica tudo registrado certinho. Eu mandei no grupo lá, como o pessoal da 3D, que é da minha internet aqui em casa, eles fazem. Eles têm no WhatsApp deles. Eu mandei um modelinho lá. Uhum. Aquelas inteligência artificial, né? Tu vai botando número, ele vai te direcionando. Acho bem legal isso aí. E aí, quem poderia ficar com esse celular, já pensando num sistema de gestão integrado, onde vem
requisições, né, tipo, tanto da parte ambiental quanto da parte de segurança também, pelos profissionais, seria legal esse celular ficar com a Gabi. A Gabi direciona as reclamações, as solicitações, né? Sim, talvez. Aham. Evita até de o telefone tocar tanto. Já é um atendimento mais eletrônico, né? Tu consegue controlar melhor, assim. E, Uhum. tipo, às vezes vem uma... Porque às vezes tem muita gente que também reclama por nada, vamos dizer assim. Sim. E ela E é já muito falou. mais Aí, tipo, rápido às vezes também, né? tu perde tempo atendendo uma pessoa que tá reclamando de, sei lá, a cerca ficou mole, entendeu? Aham. É verdade. Tá, perfeito. Então, acho que a gente criou aí juntos um baita canal de comunicação, que serve tanto para interna quanto para externa, e não só para CGA quanto para SGI. Vamos pensar no nome depois para isso. Seguindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim, aham. A gente vai entrar agora, então, no 7.5, que é a informação documentada. Informação documentada, lembra que eu falei para vocês, né? Que pode ser uma licença, um formulário, um procedimento, um currículo, um diploma, tudo isso é uma informação documentada, assim, ó. Ou ele é um documento ou ele é um registro, tá? A informação documentada ela é dividida em generalidades, criando e atualizando, e controle da informação documentada. Então, de forma geral, o SGA deve incluir informação documentada requerida por essa norma. Então, de várias formas, né? A norma requer o tempo todo informação documentada. Daqui para frente vocês vão ver, isso tem que ter informação documentada. Tem tanta informação documentada que a gente já abreviou para ID. Nos próximos slides vocês vão ver muito ID, porque pede que tenha informação documentada. É onde vocês vão procurar evidência em documentos. Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do SGA. Então, é tanto aquilo que a norma exige, quanto aquilo que o SGA determinou que é necessário. A extensão da informação documentada para um SGA pode diferir de uma organização para outra, devido ao porte da organização e ao seu tipo de atividade, processo, produto e serviços, a necessidade de demonstrar o atendimento de seus requisitos legais. Opa, gente, eu não sei se eu comecei a gravar. Ixi, Aqui tá aparecendo gravando na minha tela. tá gravando? Aqui pra mim aparece gravando. Tá. Acho que tá. Pra mim também tá aparecendo que tá gravando. Pior que eu nem consigo mais ver. Tá, então se tá aparecendo que tá gravando, então tá gravando. Vamos lá, então. A extensão da informação documentada por SGA pode diferir de uma organização para outra, devido ao porte da organização, o seu tipo de atividade, processo, produtos e serviços, a necessidade de demonstrar o atendimento de seus requisitos legais e outros requisitos, a complexidade de processos e suas interações, a competência de pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização. Então, é muito assim, ó, quando um auditor ele é acostumado a auditar empresas diferentes, ele não pode esperar que se ele viu uma matriz de autoridades, por exemplo, numa empresa, vai ser o mesmo modelo para outra. São jeitos de lidar com a norma de forma diferente. Cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu sistema, então cada um tem a sua informação documentada que julgar pertinente. E o auditor tem que saber aceitar isso e verificar na prática se isso está sendo eficaz ou não. Esse foi um ponto legal de falar, porque já aconteceu em auditorias de um auditor querer. Eles se confundem muito, sabe? Quando eles vêm assim auditar RH, por exemplo. Que o RH pede que a gente avalie a eficácia dos treinamentos. Só que assim,
o método que a gente usa é diferente do método que a empresa X usa. E aí eles veem, não, mas tem que ser diferente. Cara, não tem que ser diferente. Tu não pode julgar método. Então, muitas vezes a gente precisa, inclusive, bater de frente com o auditor. E aí a norma fala por todos, assim, né? A norma, se tá na norma de um jeito e o auditado consegue comprovar, inclusive, que tá certo, fica até feio para o auditor, mas acontece, tá? O auditor às vezes confunde. Vamos lá. Criando e atualizando, 752. Ao criar e atualizar ID, a informação documentada, né? A organização deve assegurar apropriado. Identificação e descrição, por exemplo, um título, data, autor ou número de referência. O formato, que, por exemplo, qual é a linguagem usada, versão do software, gráficos e o meio. Esse documento ele é papel, ele é eletrônico. E também a gente tem que assegurar apropriado, criar e atualizar a ID em relação à análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. Por isso que os documentos do sistema de gestão, vocês estão vendo que ele tem o título, ele carrega o título, ele carrega um código, que é o número do documento, e o número da versão. E mais abaixo, não tenho a foto aqui agora, mas mais abaixo vocês podem perceber quando chegar na empresa amanhã, que os documentos, tira pelas próprias ITs. No final, elas têm o item 6, que é de aprovações, que aí tem quem elaborou, quem aprovou, aliás, quem elaborou, quem revisou e quem aprovou, que é o que pede aqui, ó. Tem que colocar também. A ID requerida pelo SGA e por essa norma deve ser controlada para assegurar que... desculpa, a gente já entrou no item controle de informação documentada agora. Antes era como a gente criava e atualizava. Que aí a atualização, inclusive, é pelo número da versão, tá? Eu crio uma IT hoje, eu preciso alterar ela, então eu vou mudar o número da versão dela. Agora, como é que eu controlo essa informação documentada? Então, a ID, ela tem que ser controlada para assegurar que ela esteja disponível e adequada para o uso, onde e quando for necessário. Ou seja, eu tenho na minha matriz a criação de uma IT nova. Ali tem o exemplo, a IT 090. Agora eu tenho a IT 090 versão 1. Eu tenho que saber onde que a IT 090 versão 0 está disponível, porque eu preciso mudar para a versão 1, senão vai estar desatualizada. Entendeu? Por isso que a gente precisa ter esse controle. A gente tem que fazer esse controle também para assegurar que ela esteja protegida suficientemente, por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade. Vocês devem ter percebido que as ITs agora elas são todas plastificadas dentro da pasta. Por quê? Porque a gente tem vários ambientes que são úmidos. E aí as ITs, o papel ele vai umedecendo, ele vai desbotando ali, vai borrando, né, a escrita. Então essa integridade ela tem que estar garantida. A norma pede que ela esteja garantida a integridade. Então a gente plastificou por isso. Vamos lá. Para controle de ID, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável. Então, a gente tem que considerar a distribuição, ou seja, para onde é que a minha IT foi? E tem instrução de trabalho, tá? Que é uma ID, a informação documentada. Pode ser qualquer outro tipo de registro também. Mas onde que aquele documento tá? Aliás, para quem que ele foi entregue? Isso é a distribuição. Acesso. Quem é que pode acessar esse documento? Por exemplo, um documento eletrônico. O Eli, uma coisa que eu sempre peço de ti, né, Eli? Ele bloqueia tal arquivo para tais pessoas. Eli, libera o arquivo
para tal pessoa apenas ler. Ah, libera o arquivo para tal pessoa ler e poder gravar, poder alterar. Então, isso Sim. tudo é porque a gente tem uma planilha gigante lá com todos os nossos documentos que diz numa coluna quem tem o acesso a esse documento. Então, quando você... No passado até foi feito bastante isso, né? Teve uma época lá que a gente pegou uma pasta inteira lá e reviu arquivo por arquivo, tudo. E já está na hora da gente fazer de novo também ali, porque chegando à auditoria a gente tem a gente sempre dá uma revisadinha, né, para ver se está tudo certo. Aham. Porque o auditor, com o tempo, um auditor com o tempo faz isso. Ele vai ver, que é o nosso caso esse ano, ele vai ver algumas informações documentadas pela empresa e vai chegar no computador, por exemplo, do Borghetti e vai pedir, Borghetti, abre para mim aí, vamos supor, deixa eu ver, alguma coisa que seja, que ele não possa ver, requisitos legais, vamos supor. Aí o Borghetti vai abrir ali os requisitos legais. Opa, está disponível para o Borghetti. Então, eu vou olhar lá na matriz de controle de informação documentada se aquilo poderia estar disponível para o Borghetti. E aí ele audita sim. E é assim que vocês vão auditar também. Recuperação de uso. Recuperação de uso normalmente é o backup. Tá? O Eli também faz isso diariamente, né, Eli? Sim, todo dia à noite. Isso. E de manhã a gente confere se rodou certinho. Isso, e isso aí, Eli, se tu for responder para o auditor, ele vai procurar lá no nosso procedimento, que está escrito também, e tu faz isso. E é feito o backup todos os dias da noite. Então, se lá no procedimento tivesse dito que o backup é feito uma vez por semana e o Eli está fazendo todo dia, não tá cumprindo o procedimento. Tá numa forma melhor, ok. O contrário seria pior. Talvez ele não considere não conformidade. Ele só vai dar um alerta. Mas o contrário seria muito pior. Se o Eli estivesse fazendo uma vez por semana e no nosso procedimento tivesse dito que o backup é diário, é uma não conformidade. Entenderam? Então, por isso que tem que ir a campo, tem que olhar os setores, tem que ver como é que funciona e tem que anotar tudo. Porque quando vocês forem sentar para ver as informações documentadas de fato que precisam evidenciar aquilo que vocês estão no campo, é importante que vocês tenham as anotações feitas para saber o que auditar também, né? Na hora que vocês chegarem na frente de uma planilha de controle de informação documentada, por exemplo. Então, quando vocês forem auditar um processo, que vocês forem pegar uma IT que tenha lá numa banca de café, vocês vão anotar qual é o código daquela IT que vocês estão vendo, qual é o número de versão que vocês estão vendo, e aí depois, quando vocês sentarem para me auditar, provavelmente, ou o Eduardo, vocês vão buscar, tá, me mostra aí como é que tu tá fazendo o controle da IT número tal, que foi a que vocês detectaram lá embaixo. Aí vocês vão estar vendo se ela tá no número da versão correta, se o controle tá informando que a ST tá na banca do café número tal, que foi a que vocês viram, se tá na revisão correta, entendeu? É isso aí, é assim que se audita informação documentada. A gente também tem que abordar a questão do armazenamento e preservação. Então, como que esse SD é armazenada? Ela é em meio físico? Ela é em meio digital? Se ela é em meio físico, onde que ela está? Se ela é em meio digital, qual é o link? Qual é o caminho para eu achar essa informação documentada? Incluindo preservação e legibilidade, porque a gente tem que como foi falado, né? Tem várias ITs que estão plastificadas, porque a gente está preservando ela. E óbvio que todos os documentos eles têm que ser legíveis. Então, quando a gente recebe, às vezes, um formulário preenchido do subsolo, por exemplo, com uma letra que não dá de ler, esse formulário, do ponto de vista da norma da ISO, não serve, porque eu não estou garantindo a legibilidade dele. E isso pode prejudicar algum dado para o sistema de gestão.
Controle de alterações, por exemplo, o controle de versão, que eu já falei, e a retenção e a disposição. O que é retenção? Retenção é o tempo que esse documento vai ficar na empresa. Por exemplo, o Borghetti está aí, né? Borghetti está aí. Borghetti, vocês anotam vários formulários lá no subsolo, né? Tem o boletim de manutenção Isso, diário. perfeito. Durante quanto tempo esse boletim fica disponível antes de ir para o lixo? Se é que ele vai para o É lixo. encaminhado para a secretaria ali, não todo dia, né? A cada 3 dias, todo dia vai, mas a gente fica com os 3 últimos lá na mina. Tá. Então, a ideia é que ela vá, que o formulário seja entregue para a A Gabi. Gabi, isso. Aí a gente tem que Vai considerar. anexado ao relatório, Oi? ele vai anexado ao relatório da produção e preparação. Isso, daí a Gabi passa para o computador, certo? Isso. Quanto Certo. tempo a Gabi deixa aquele formulário na mesa dela? Até ela poder descartar? Para a norma, no mínimo 1 ano anterior nós temos que ter guardado, né? 1 ano? Então esse 1 ano vai estar na coluna aqui do formulário tal, tem que ficar na coluna tempo de retenção, tem que estar ali, 1 ano. Então ele fica 1 ano e depois a gente pode descartar. Então todos esses formulários que vocês preenchem, é importante você estar sempre comunicando para mim, para que a gente insira ele no sistema. Se ele não tem o íconezinho ali em cima, sistema de gestão integrado, é porque ele ainda não está no nosso sistema. Então a gente precisa que ele esteja ali para poder garantir que tem um controle do número de versão dele, de onde é que ele está, do tempo de retenção. Tá? Isso já pensando numa norma mais integrada, tá? Certo. Controle de informação documentada ainda. A informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do SGA, deve ser identificada como apropriado e controlada. Nota: acesso pode implicar uma decisão quando a permissão para somente ver a informação documentada ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada, que é o que eu vim falando aqui antes, que a gente tem o costume de chamar o Eli para estar fazendo esse controle, essa proteção. Entendido o item 7? Alguma dúvida, gente, sobre o item 7? Por enquanto, não. Tudo certo. Tá, vamos seguir então para a parte prática. Tudo isso já é parte prática, óbvio, de auditoria. Só que a parte 8, que é o item operação, é o coração de vocês, tá? É o foco principal. Tipo, o auditor, ele vai para o campo, principalmente por causa do item 8, que é a operação. Então, como é a operação, óbvio que ainda se encaixa no do PDCA. Então, ainda está no item de execução. A operação, ela é dividida em 2 requisitos, que é o 8.1 e o 8.2. O 8.1 é o planejamento e controle operacionais. O 8.2 é preparação e resposta a emergências. Por que eu friso muito com vocês a questão do número do requisito? Lindo, poderia simplesmente colocar o título e deu. Só que eu coloco o número porque num programa de auditoria, quando vocês recebem o cronograma do que vocês vão auditar, vai estar o número do requisito. Então, você já tem, a gente já de cara já começa a conectar, 8.1. Eu já sei que com o tempo vocês já vão saber, é planejamento e controle operacional. Isso é a prática que vai fazendo ganhar, mas se for escrever o requisito inteiro, o plano fica gigantesco. Então, é só colocado o número do requisito. Planejamento e controle operacionais.
A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para atender aos requisitos do SGA e para implementar as ações determinadas em 6.1 e 6.2, o nosso planejamento, né? Ao estabelecer critérios operacionais para os processos, implementar controle de processos de acordo com os critérios operacionais. Então, é basicamente, gente, a gente tem que descrever os nossos processos. A gente faz isso através das nossas ITs. E esse ano, lembra da primeira aula que a gente conversou sobre aqueles processos com as caixas, com as flechinhas? A gente vai desenhar também esses processos, porque tem gente que tem mais facilidade através do desenho, né? Nota: os controles podem incluir controles de engenharia e procedimentos, e os controles podem ser implementados seguindo uma hierarquia, por exemplo, eliminação, substituição administrativa, e podem ser usados individualmente ou em conjunto. Então, vamos lá. A gente tem uma IT de um processo X. Vamos botar, deixa eu ver, um processo de manutenção mecânica, que seja, que tem o Juliano aí, tem o Borghetti, o Cafu. Acho que fica melhor a gente falar sobre isso. A gente tem uma IT de manutenção mecânica, correto? Lá diz o que a gente precisa fazer. E também lá está dizendo quais são os controles que a gente tem da nossa operação, como manutenção mecânica. Inclusive, esse é um outro ponto delicado, que a parte de manutenção mecânica a gente precisa abrir mais ainda, tá? A gente precisa descrever, por exemplo, como é que é um processo de solda, que daí entra bem oficina. Como que é um processo de solda, como é que é a criação de um parafuso de teto, tudo isso a gente vai precisar construir esse ano com vocês. Não pelo SGA, mas pelo SGI, tá? Que aí envolve a questão de qualidade, que pede isso, segurança também. Hoje, da forma que é hoje, atende bem o SGA, tá? Ainda sobre controle operacional. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos como necessário. Então, mudou um processo, a gente precisa analisar criticamente qual é o impacto que isso vai ter para o meio ambiente e já escrever uma IT sobre isso ou revisar alguma IT devido a alguma mudança que se tenha, treinar todo mundo em relação a ST e fazer o controle de fato para evitar que o impacto aconteça. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados. O tipo e a extensão do controle. O Zoom está me chamando aqui de novo para conectar de novo. Pode cair a qualquer momento, tá? A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados. O tipo e a extensão do controle ou da influência serem aplicados aos processos devem ser definidos dentro do SGA. Então, assim, processos terceirizados. A gente fez um contrato com o Proinelli, a gente fez um contrato com o Magrin, que é quem leva o nosso carvão. Então, a gente tem que garantir que esses processos, eles estão controlados. Como é que a gente controla? A gente coloca em contrato quais são os cuidados ambientais que eles têm que ter, a gente treina eles e a gente fiscaliza o serviço deles. A gente já barrou muito caminhão, inclusive, porque não estava dentro dos padrões que a gente exige dentro do nosso sistema de gestão. Então, isso é o controle. Tá? Então, quando vocês forem auditar a operação, não deixem de auditar os terceiros, porque é onde muitas empresas também deixam furo. Lembram de treinar funcionário, lembram de treinar a parte interna, de deixar tudo redondinho os controles, enquanto lá do lado tem um terceiro trabalhando de forma totalmente irregular. Ainda sobre controle operacional. Coerentemente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização deve ter uma figurinha do ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima,
até o transporte, o uso do produto, o momento que ele vira lixo, para onde que ele vai esse lixo, se ele vai para reciclagem, se ele vai para reuso ou até aterro. Então, isso é o ciclo de vida, tá? Então, a gente tem que considerar esse ciclo de vida e estabelecer controle como apropriado para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados no processo de projeto e desenvolvimento do produto e do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida. Então, lá no planejamento, a gente também vai auditar como é que está levando em consideração onde que eu vou extrair, por que aquela área. Então, isso são controles sobre o produto. Determinar seus requisitos ambientais para aquisição de produtos e serviços como apropriado. Comunicar seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos, incluindo contratados. Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com transporte ou entrega, uso, tratamento, pós-uso e disposição final de seus produtos e serviços. Ou seja, a gente tem que informar para o nosso cliente como que ele tem que descartar esse produto depois do uso. Vocês devem ter percebido que as embalagens de qualquer produto que vocês vão consumir, um chocolate que seja, vem lá o papelzinho, um desenho do símbolo de reciclagem, né, dizendo o que vocês têm que fazer com aquela embalagem depois que vocês consumirem o chocolate. Ah, vocês podem botar pro lixo comum, às vezes não é um material que eu possa reciclar, ou se for, vai estar escrito ali, isso aqui é um plástico, ou isso aqui é um papel, entendeu? Então, essa informação para o usuário final é um requisito da norma. A gente tem que comunicar o que fazer depois de usar o nosso produto para que não cause, para que cause o mínimo de impacto ambiental possível em toda a cadeia do produto. A organização deve manter informação documentada na extensão necessária, então fica a nosso critério, para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejados. Vamos para uma atividade. Vamos lá. A gente está falando o tempo todo aqui de controle ambiental agora, né? Me deem 5 formas de controle de impacto ambiental da nossa empresa. Cada um fala uma. As contenções. Isso, perfeito. Contenções de óleo, né? É um ótimo controle. Vistorias. Como, Borghetti? Coleta seletiva. Isso, perfeito. Coleta seletiva é um controle também. Juliano? Aquele cata baterias ali, pilhas. Isso, papa-pilha? Isso. Isso. Eli? Ixi, já falaram tudo que eu pensei. Tem mais coisa ali pertinho de ti. E agora? Tem um caixote gigante lá no que fica Ah, o Papa-Luz lá. Papa-lâmpada, Papa-luz. É. O Papa-lâmpadas. Cara, isso é muito legal, tá? A gente tá conseguindo separar as lâmpadas de uma forma que é bem elogiado, porque tá sendo bem embrulhado. É um controle super legal que nem todas as empresas têm. Muitas preferem quebrar de uma vez e pagar pelo resíduo, né? E não tá nem aí com esse cuidado ambiental, mas nesse quesito a gente tá de parabéns. Rudy, pode estender o parabéns pro pessoal dar uma xerifada aí na parte de lâmpada, que é show de bola. Inclusive tá na hora de recolher, né?
De vez em quando eles ficam brincando de espada de Jedi lá, mas é. Meu Deus, gente, claro, não pode, cheio de mercúrio, substância cancerígena dentro. E a gente brincava quando era criança, né? Não pode, Nossa, pode quebrar. eles Toda quebrada é perigoso. jogando em cima da ponte para dar. Brincava de espadinha de lâmpada e bombril pegando fogo, né? Aham. Tá. Só mais um controle ambiental, um controle de impacto ambiental aí que não foi falado ainda. Qualquer outro. Óleo contaminado? A separação dele, É isso. Ah, de colocar ele no tanque, recolher, né? isso. Recolhimento de galão de óleo, né? Isso. Os cuidados no abastecimento do diesel também. Isso! Ah, tá lindo de ver. Tá aí, eu não vou falar nada. E aí, Cafu? Nem te ouvi, Cafu. Não te vi? Deixa eu ver. Diz aí, Cafu. Tem uma parte boa ali, o Borghetti falou da coleta seletiva, né? Daí tem a gente acaba reutilizando em forma de financeiro para a empresa, que é a venda da sucata ali, do papelão, né? Uhum. É a forma de controle também, né? Não deixa de ser. Da nossa coleta seletiva e que ainda gera uma renda, né? É isso aí. Perfeito, gente. Ótimo. Ah, tem mais uns 10 minutinhos ainda. Vamos aproveitar. A gente precisa falar um pouquinho agora sobre preparação e resposta a emergências, que é o item 8.2 para finalizar esse item 8, tá? Acho que em 1 minuto vai Existe estar muito aí. questionamento quando a gente está fazendo as nossas auditorias, de olhar, porque a gente precisa olhar extintor, a gente precisa olhar cuidados com a segurança que possam vir a causar algum incêndio, porque isso também é impacto ambiental. Lembra quando a gente levanta os aspectos impactos que existem uns emergenciais, que pode ser incêndio, explosão, desabamento, essas coisas todas. Então a gente também precisa ter um olhar sobre isso. E aí é onde também muitos auditores e muitos auditados começam a se confundir em relação às normas. Tem gente que vem auditar o SGA e acaba se perdendo quando tu vê o cara tá fazendo perguntas, está foco total em segurança. E isso é ISO 45001. Mas vocês vão saber separar as coisas bem direitinho. Mas, enfim, a gente tem que estar sempre puxando os auditores para, isso aqui é uma auditoria ambiental. Isso aqui é cuidado de segurança, mas tu está falando de cuidado de segurança pessoal. A gente tem que ter foco em cuidado de segurança ambiental. Então, a gente é danado também. A gente sempre dá uma puxadinha aí nos auditores. Mas vale a pena